Cara, acabaram as eliminatórias para a Copa do Mundo e o Brasil hoje faz a sua despedida num jogo diante da Bolívia, em que poderia ser um jogo interessante. A gente podia ver 8 alterações do Ancelotti em campo, ver se o Brasil conseguiu evoluir, se realmente na mão do Carlo Ancelotti os jogadores vão manter a mesma postura, ou se é só porque o Chile era muito frágil. Beleza que a Bolívia também não é lá um adversário tão forte assim, não está classificada para a Copa do Mundo, o Brasil já classificado. É daqueles jogos hoje que a gente vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, por que perder tempo com isso? Eu vou assistir, sou um apaixonado pela seleção, quero ver o que pode acontecer, mas assim, se o Brasil for goleado, não importa, se o Brasil golear, também não importa, porque para começar um jogo no estádio municipal de El Alto, lá na Bolívia, onde a Bolívia mandou 6 jogos e até agora não perdeu nenhum, tem 6 vitórias lá nesse estádio, a gente percebe que não é futebol que se pratica ali. Cara, é um estádio a mais de 4.000 metros de altura. E a gente não tá falando aqui só da condição física do atleta, que tem dificuldade para respirar nessas condições, que a Conmebol e a FIFA estão se arriscando a qualquer hora encontrar uma tragédia nesse tipo de situação. Porque, meu irmão, uma coisa é no futebol que você tinha lá nos anos 90, nos anos 80, onde esse estádio nem existia, isso é verdade, e a altura de 2.000, 3.000 metros já causava um desconforto nos atletas. Esse estádio foi construído em 2017 e a partir daí a gente começou a ter a Bolívia mandando jogos a 4.000 metros de altura, um estádio pequenininho que cabe 25.000 pessoas, e a gente sabe por que a Bolívia quer mandar esses jogos ali, é porque eles conseguem uma vantagem que não é esportiva, é uma vantagem ali climática, no caso de condição. E aí você vai pegar esses atletas que hoje correm muito mais que nos anos 80, 90, que no começo dos anos 2000, que o jogador é um atleta realmente, muita gente reclama e fala, nossa, é pouca técnica, é muita correria. Imagina essa correria para quem não está acostumado a 4.000 metros de altura, são quase 10.000 pés, mais um pouquinho e a altura de cruzeiro da aviação, entende? É completamente absurdo, é imoral, e a FIFA e a Conmebol permitem isso porque os interesses financeiros estão à frente. Então é claro, não vamos desagradar a Bolívia, vamos manter assim, vamos manter os jogos nessa altitude, dane-se a saúde do atleta, dane-se que isso deixa de ser o esporte de futebol, porque além da questão física, tem a questão da bola, que muda o jogo, a bola passa a ficar mais leve, tem menos resistência com o ar, enfim, um monte de problema. E aí você quer atrair público para um jogo desse, quem vai estar interessado? O torcedor brasileiro vai assistir porque não tem outra coisa, porque para a data FIFA. Porque se hoje tivesse um Mirassol contra um Cuiabá, um Juventude no Alfredo Jaconi enfrentando um Atlético Goianiense, ninguém olhava pra essa porcaria desse jogo, essa é a realidade. Mas é isso aí que o Ancelotti vai ter que entender e vai ter que trabalhar e apresentar alguma coisa pro público brasileiro que espera ver uma seleção que, mesmo dentro dessas dificuldades todas, apresente um mínimo de condição de futebol. Mas é igual eu disse, se golear não vale nada, se for goleado também não importa, porque já não se pratica futebol nesse lugar, é completo absurdo, loucura. A Argentina em 2009 foi goleado também na altitude da Bolívia, foi 6-1, com o Messi em campo e tudo, se eu não me engano o treinador era o Maradona ainda, assim, um negócio absurdo. Não é futebol isso, é loucura, entende? A Bolívia não está classificado para a Copa, mesmo jogando nessa altitude, conseguindo resultados positivos, forçando os adversários a jogar, empurrando nuvem para o lado. Mas hoje a gente vai falar de muito mais coisa, viu? A gente vai ter que falar sobre o São Paulo e o sucateamento da base que o Tricolor tem feito com uma diretoria pra lá de incompetente. A gente vai falar aqui de mercado da bola, possíveis saídas, chegada, SAF no Fluminense e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E agora roda a vinheta e vamos falar mais. É, meu irmão, o São Paulo recentemente abriu mão de grandes joias das suas categorias de base. O William Gomes foi vendido a preço de banana para o Porto, para o São Paulo ter a garantia que conseguiria contratar o Wendel, conseguir uma liberação mais cedo junto ao Porto do lateral esquerdo Wendel, que nem sequer é titular no São Paulo. Depois o São Paulo também vendeu o Lucas Ferreira lá para o futebol russo, mais uma venda esquisita do São Paulo. E agora o São Paulo acerta a venda de uma outra joia da mesma geração, o Henrique Carmo. E olha, esse moleque parecia ser muito bom de bola, ele entrou de maneira muito promissora, com ousadia, indo pra cima dos caras, rabiscando, e a diretoria do São Paulo fez uma venda daquelas que o torcedor fica assim, ó, que?
Pois é, cara, foram 6 milhões de euros para um jogador promissor que poderia entregar muito mais com a camisa do São Paulo, que se tivesse chance de fazer 1, 2 temporadas no São Paulo, esse moleque podia ser vendido por muito, mas muito mais dinheiro. São Paulo acerta a venda dele por 6 milhões, além da venda dele por 6 milhões, o São Paulo vai receber ali 1 milhão em possíveis metas se o jogador bater, mantém 25% do atleta, mas é um jogador que sequer queria sair do São Paulo nesse momento. Mas para a diretoria é um baita do negócio, eles acham que eles estão voando e acertando, quando na verdade estão sucateando um dos maiores clubes do mundo. É bizarro o que a diretoria do São Paulo faz e boa sorte pro Henrique Carmo no novo desafio dele, né, cara? E olha, de acordo com o jornal L'Équipe, o Zinedine Zidane vai voltar a trabalhar como treinador muito em breve, sendo o comandante da França no pós-Didier Deschamps. Ainda segundo o diário, o Zidane já está monitorando os jogadores da Ligue 1 e outros atletas franceses ao redor do mundo, porque ele já está ciente que vai ser o próximo técnico da França. Responsável pela melhor campanha do Nottingham Forest na Premier League desde a temporada de 94-95, o técnico Nuno Espírito Santo foi demitido nessa segunda-feira, dia 8. A saída do treinador de 51 anos do começo da atual temporada acontece em meio a problemas de relacionamento com o dono do clube, o grego Evangelos Marinakis. Há poucas semanas, o Nuno acabou causando uma polêmica ao ser franco sobre a sua relação com o proprietário da equipe. O novo treinador do Nottingham vai ser o Angel Postecoglou, que já acertou com a equipe. Sem jogar há 600 dias, o Bruno Rodrigues está sonhando com o seu retorno ainda em 2025 no Palmeiras. Contratado por 25 milhões de reais, o atacante não entra em campo desde o dia 24 de janeiro de 2024, há 594 dias. O jogador está finalizando a transição física e já está treinando com o elenco. No último sábado, ele disputou 30 minutos de um jogo treino. O Abel Ferreira chegou a dizer que o Bruno só voltaria no início de 2026, mas o retorno pode acontecer antes disso, e caso a volta aconteça em 2026, seriam mais de 2 anos parados por seguidas lesões no joelho. E ó, cara, vai sair a SAF do Fluminense, viu? O presidente Mário Bittencourt falou ontem sobre isso. O investimento seria de 6,9 bilhões de reais em 10 anos no futebol do Fluminense, o que, claro, faz qualquer um olhar e falar: meu Deus do céu, são 700 milhões por ano, é muito investimento. Um aporte inicial de 500 milhões de reais, isso mudaria o Fluminense de patamar e colocaria ele como um dos times de maior potencial de investimento no futebol brasileiro. Teria assunção da dívida ali pelos 40 investidores tricolores que estariam comprando a SAF do Fluminense, mas olha, tem um detalhe aí, tá? Esses 6,9 bilhões, quase 7 bilhões de reais, não seria um investimento de dinheiro novo, viu? O Fluminense teria um investimento de 500 milhões de reais, um aporte dos investidores, e o restante seria gerado através do próprio Fluminense, né, com ideias aí de marketing, de captação de verba. Então não seria um dinheiro que viria para dentro do futebol investido por esses compradores da SAF, pelos investidores do Fluminense. Seria, no caso, dinheiro novo, 500 milhões de reais, e todo o restante gerado pelo próprio Fluminense em cerca de 10 anos. E aí, sendo bem sincero, não sei se é um bom negócio para o tricolor, porque me parece apenas que é entregar o clube para alguém ser dono e lucrar com o Fluminense. Seria numa questão de dividendos? Bom, no futebol brasileiro difícil, mas muito provável que seria de repente numa revenda, porque se você compra um clube do tamanho do Fluminense por 500 milhões de reais, que é um aporte que vai ser feito, irmão, depois que você ajeitar a casa, conseguir montar um time mais forte, aí a coisa muda de figura, né, meu amigo? Aí você pode lucrar muito numa revenda, e se tiver dúvida, pergunta pro Ronaldo se foi bom negócio comprar o Cruzeiro. O Corinthians está avaliando a permanência do Maicon, do Thales Magno e do Romero para 2026. O trio tem contrato com o Timão só até o final desse ano, e a diretoria alvinegra está estudando como vai resolver cada uma das situações, quem vai renovar, quem vai sair, quem deve ficar e quem deve deixar o clube. A verdade é que o Maicon voltou jogando muito bem, mas está devendo futebol no Timão. O Thales Magno e o Romero não são queridos pela torcida e devem sim deixar o clube. E rapaziada, olha, eu tenho que falar uma coisa, a gente fala muito do Cristiano Ronaldo aqui, elogiei esses dias, porque é um cara que com 40 anos tá jogando muita bola, mas a gente não pode esquecer, tem outros casos no mundo, é claro, tem o próprio Thiago Silva aí voando, jogando muita bola, mas a gente tem que falar do Modric, cara.
que absurdo é esse croata, viu? Esse cara que levou a Croácia para uma final de Copa do Mundo, esse cara que já venceu o Ballon d'Or, foi considerado ali, eu não gosto muito, não acho que ele mereceu ali em 2018, era mais uma bola de ouro pro Cristiano Ronaldo, mas o cara levou a Croácia para uma final de Copa, eliminou o Brasil e levou depois a Croácia para uma semifinal de Copa. Então assim, o Luka Modric, cara, é um cara que é um absurdo e aos 40 anos segue jogando muita bola pelo Milan. Chegou agora no Milan, mas assim, tá jogando em alto nível. Pra você ter uma ideia, a média do cara tá acima de 8, a nota que ele tem tirado após cada partida, porque realmente, cara, é o Modric, ele não joga futebol, ele dá aula quando tá em campo. E eu queria saber de você, pra você, qual o quarentão aí do futebol é o melhor de todos, que tá apresentando o melhor nível? Quem que você acha? É o Nenê do Juventude? Esse daí joga bola, hein? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo. Valeu e tchau, tchau.